Bem, voltando, a gente está conversando sobre aprendizagem, para você que está chegando agora. E nós estamos aqui conversando com o professor Toninho e Walter Hermann sobre um pouquinho como que é que nós, aprendizes, podemos desenvolver a nossa capacidade de aprender em tudo que a gente vive, na escola, no dia a dia, em casa, com as pessoas da nossa família, porque também uma fonte de aprendizagem que a gente tem, que às vezes hoje os jovens não dão muito valor, são os pais, né? Então a gente vive um conflito um pouco de gerações, né? E tem uma geração agora que acha que já nasceu sabendo, né? Meus filhos, eu tenho uma filha de 10 anos, vou ensinar para ela, não, pai, eu já sei. Então parece que não estão querendo muito aprender com a gente. E a gente vinha conversando também da importância que esse processo de aprendizagem, em tudo a gente aprende, mas é importante que haja respeito, né? É verdade. E tem que ter respeito, a nossa geração, ter respeito com os jovens, para poder a gente não achar que a gente sabe tudo, porque a gente também não sabe tudo, a gente está só alguns quilômetros já mais rodados. Respeito com a capacidade do jovem de hoje, que ele tem os domínios dele, nós temos os nossos. E o jovem também respeitar as pessoas que já têm um pouco mais de estrada, um pouco mais de cabelinhos brancos ou menos cabelos, né? Que a gente possa criar um ambiente favorável. Como que a gente pode criar um ambiente favorável para a aprendizagem também? Eu acho que desde o momento que nada seja impositivo, vivendo o interior, vendo o coração, da boa vontade, eu acho que isso você cria o ambiente. Eu costumo falar que hoje o jovem fala muito assim, para que eu estou estudando isso? Na verdade, toda educação, se a gente for pensar desde os primórdios, ela foi em direção para alguma coisa, buscando atingir alguma coisa. Desde o homem das cavernas, nós vamos caçar porque nós precisamos daquela caça para nos manter. Então vamos desenvolver métodos mais eficientes de caça. Depois da pesca e depois do cultivo, e fomos divulgando, vamos difundindo esses conhecimentos. Hoje a pergunta vai além. Qual a necessidade e o porquê desse conhecimento? Ele vai fazer parte, ele é um tijolinho de uma grande construção futura. Então quando o Estevão fala que aquilo que você escuta dos seus pais, todos nós já passamos por essa fase. Quando nossos pais queriam falar com a gente, colocava a gente sentado naquela época, hoje o menino nem senta mais, e fazia a gente escutar, né? O meu pai tinha uma coisa dele me colocar com o meu avô para escutar as histórias do meu avô. Aí eu falei assim, pai, mas eu já escutei todas, não tem problema, você não guardou nenhuma, eu posso ter certeza, escuta de novo. Então é isso, a gente vai buscando prazer, e hoje eu estou repetindo as histórias do meu avô, repetindo as histórias do meu pai, e fazendo a minha própria história. Tomara que cada jovem tenha a sua história para contar, né, Walter? É verdade. Isso é importante, porque esse é o conhecimento, é a forma de difundir, né? E vai se juntando com o da escola, com o da rua, do colega, do amigo, e esses conhecimentos vão se difundindo e a gente vai aprendendo cada vez. Dentro daquela coisa que a gente está usando muito hoje, que é de corpo e alma, né? Vivendo, sentindo o conhecimento. Não dá para fazer as coisas mais ou menos. Já que tem que ir para a escola, seja um curso profissionalizante, seja um ensino formal, já está lá mesmo, vai de corpo e alma, faz bem feito, não fica, não vou porque eu não gosto daquele professor, porque eu não gosto daquela matéria, está ali mesmo. Tenha esse espírito de aprender o que você puder aprender. Às vezes nem é com a professora, pode ser com o colega do lado. Mas não fica naquele negócio, porque o tempo da gente é muito precioso, né? Eu fico com dó que alguns jovens hoje vão para a escola, vai e volta, tipo assim, o corpo está lá, mas a mente, a alma não está lá. Não adianta isso, está perdendo tempo, lá não ir, né? Então, assim, dentro dessa motivação, essa busca da gente ter uma motivação, existem algumas técnicas que nos ajudam a achar a aprendizagem um pouco mais interessante, mais divertida. E o Walter tem uma experiência interessante sobre isso, né, Walter? Ele trabalha e faz formação com professores, com profissionais dessa área, com uma técnica chamada mapas mentais, né? Pode falar um pouquinho para nós como é que é Falo trabalhar de mapas mentais, né? Não é o mapa do cérebro, assim não, viu, gente? É um pouco que vocês vão entender. O mapa mental, Estevão, é uma forma de organizar conhecimento. Na minha época, quando a gente tinha aula, a gente copiava os textos, as ideias, o que o professor colocava na lousa, no caderno.
palavras atrás de palavras. E o que se sabe hoje, que vem das neurociências, é que é uma área muito pequena do cérebro que processa palavras e linguagem. Assim, frequentemente, o resto do cérebro fica ocioso quando a gente só trabalha com palavras. O mapa mental é um método de como a gente anota informações que envolve todas as competências do cérebro. Então, em vez de você copiar as aulas, palavras atrás de palavras do que o professor está falando, a gente aprende a extrair do discurso do professor ou da lição as informações que são relevantes. Isso congestiona menos o cérebro de informação e, na mesma medida, hierarquiza. Nos permite selecionar o que é importante. Isso facilita a memorização. Para isso, no mapa mental, que parece uma teia de aranha ou um diagrama de árvore de informações, a gente utiliza ainda outras técnicas que ajudam a focalizar a atenção de hemisfério direito. Por exemplo, a minha experiência. Existem muitos alunos que frequentemente na sala de aula desenham. E às vezes o professor que não conhece isso fala para o aluno: para de desenhar na minha aula. O aluno para de desenhar, ele perde a atenção da aula. Quando ele está desenhando, é uma atividade de hemisfério direito que não compete com a atividade de hemisfério esquerdo, de processamento da linguagem. Quando ele para de desenhar, o hemisfério direito começa a devanear e arrasta o aluno para fora da aula. Então, o professor que conhece como o cérebro funciona e como o aluno pode aprender melhor, a sugestão é que, em vez de o professor perder esse aluno, que ele proponha a esse aluno que comece a desenhar o conteúdo da aula. Não só isso ajuda o aluno a focalizar a atenção, como o que o aluno produz colabora com a aula do professor ao mostrar para os colegas no final. Quer seja uma caricatura, um desenho, um gráfico, tudo isso contribui para o aprendizado coletivo, do aprender junto, do explorar em conjunto. Inclusive nós temos um vídeo, tem um vídeo que inclusive está disponível, depois você pode procurar no YouTube, né? O Walter faz parte de uma geração de intelectuais, de pessoas que buscam conhecimento, que disponibilizam já nessa nova era, tudo aí dentro da internet, você pode procurar. Vamos assistir esse videozinho, um pedaço do vídeo para as pessoas que estão assistindo poderem entender como funciona o mapa mental. Existe mais de uma versão a respeito da história, da origem dos mapas mentais. Nós escolhemos contar aqui aquela versão que melhor contempla a compreensão dos processos de aprendizagem e desenvolvimento de competências para o uso desta ferramenta. O seu criador, Tony Buzan, um inglês, estava na universidade e ele uma vez fez a pergunta que todos nós já fizemos: qual é a diferença entre o sucesso e o esforço, o sucesso e o fracasso nos estudos? Ele notava que havia uma grande quantidade de estudantes que passava noites em claro, estudando, se dedicando, não frequentando festas, não praticando esportes. E, no entanto, alguns desses alunos não eram os melhores alunos da classe. Por outro lado, ele notava que alguns dos melhores alunos da classe frequentavam festas, praticavam esportes, tinham uma vida equilibrada e normal, e mesmo assim tinham um excelente aproveitamento nos estudos. Logo ele fez essa pergunta aos seus professores: como eu posso aprender mais rápido e mais fácil? Como eu posso reter melhor o conhecimento? E as respostas já são conhecidas. Você deve estudar, se dedicar
decorar a matéria, entender os processos. Não satisfeito com essa resposta, pois todos pareciam fazer a mesma coisa, ele foi às bibliotecas procurar livros sobre o assunto de melhora de performance em aprendizagem, de melhor desempenho da memória. E naquela época, década de 50, 60, ele não encontrou nada satisfatório. Então ele começou a fazer um experimento. Ele passou a sentar do lado daqueles alunos que tinham excelente desempenho, embora não parecessem se dedicar muito. E eram alunos normais, como qualquer outro, às vezes conversavam em aula, às vezes faziam uma outra coisa. Mas ele começou a notar um detalhe na forma de eles preencherem os seus cadernos, na forma de eles registrarem as informações. Eles usavam gráficos, imagens, símbolos, setas, formas de destacar a informação. Uma série de recursos, parte deles até desenhava em aula. Em seguida, ele começou a sentar do lado daqueles alunos que estudavam o máximo e não eram os melhores alunos, não tinham desempenho excelente. E ele notou que todos esses alunos copiavam as aulas inteiras, palavra atrás de palavra, linha atrás de linha, cadernos repletos de informações. Em seguida, ele foi pesquisar as mentes mais brilhantes da história da humanidade. Prestando atenção nos manuscritos de Leonardo da Vinci, Thomas Edison, Albert Einstein, e ele reconheceu o mesmo padrão dos alunos de excelente desempenho, que não se dedicavam tanto. Uma determinada forma de registrar a informação, de organizar os dados, de copiar a aula que não era constituída apenas de frases, sentenças, orações e palavras, mas sim de imagens, de recursos, destaques, setas. E a partir da organização de todas essas observações, ele começou a consolidar o método que hoje é chamado de mapas mentais. É interessante até a forma de apresentação, né? Porque existe hoje até softwares, né? Quem quiser conhecer, vários softwares na internet, que você baixa esse software, que você pode, à medida que você vai, você viu o raciocínio do Walter, ele foi criando uma apresentação de tudo que ele vinha falando, de frases inteiras, ele abstraía uma palavra-chave, né? E também a questão da inclusão de imagem, né, Walter? É importante a imagem para ele trabalhar com o hemisfério direito, né? Exatamente. Imagens, cores, dimensões, símbolos, todos esses recursos ajudam a fixar o conhecimento que corresponde àquele da linguagem. Então dá um equilíbrio da experiência para as palavras, da vida para as palavras. A gente costuma falar assim, a pessoa que fica só no linear, monocromático, né? Uma cor só, e esse jeito tradicional é como se estivesse fazendo uma corrida de uma perna só. É isso? Termos do meu mestre. Correndo com uma perna só. Você tem que trabalhar o outro hemisfério para você ter as duas pernas para correr. Quando a gente era criança, a gente estudava desenhando, tinha historinha, musiquinha, né? A gente usava todo o nosso cérebro e nossos sentidos. A professora, a escola, trabalha com ensino fundamental. São as épocas que a gente mais aprende. Mais aprende, é uma quantidade muito grande. Aí para de usar todos esses recursos. Aí quando começa a ficar adolescente, o menino não quer mais, porque aquilo é coisa de criança, não quero desenhar, não quero historinha. E vai ficando bobo, nós vamos ficando bobo, até chegar um aluno de direito, pega aqueles livros dessa grossura, uma cor só, tudo linear, não tem uma figura. Muitos deles se queixam que não conseguem memorizar, não conseguem aproveitar todo o conteúdo. Eu tô pegando isso e tô recordando da época que eu dava aula de cursinho, né? Sim. Mesmo pré-vestibular, eu fazia questão que os meus alunos tivessem pelo menos 4 canetas coloridas. Pelo menos, era o mínimo. O professor de biologia é um que quebra um pouco esse paradigma, né? Não. Eu sempre tenho os esquemas, os desenhos, né? E eu gostava muito de criar música, fazia eles criarem também, fazia competição com eles para eles criarem música.
sem imaginar esse negócio do mapa mental, eu já fazia uma coisa assim. Muita gente conhece isso intuitivamente. Intuitivamente, né? Eu dava visto no caderno, eles achavam absurdo. Pô, nem no infantil não fazia isso nada, você dava visto no caderno. Eu dava visto no caderno. Quem tinha o caderno mais colorido e mais organizado ganhava bombom, ganhava balinha e tal. E eles adoravam aquilo. Você via gente de 15 até 20, 25 anos fazendo caderno colorido e guardando as palavrinhas coloridas e tal. E eu tô ligando esse conhecimento, isso para mim está sendo assim, reconfortante. Espero que algum aluno meu esteja escutando isso aí e fale assim, realmente ele fazia isso. E eu detestava, mas depois eu aprendia tudo. Eu cantava, eu dançava, eu representava, eu fazia teatrinho e com o corpo e tal, porque eu achava que aquilo é importante. Porque a tal da botânica era difícil, né? Quando falava aula de botânica, todo mundo, que coisa, minha questão, o que eu tenho com planta? Mas aí a gente motivava, né? Então é isso, a gente procurar do que for, a gente procurar uma motivação. Eu estava conversando com o Estevão na hora do almoço exatamente sobre isso. A habilidade que os professores de cursinho têm de ensinar, às vezes, em 6 meses, em 1 ano, o que às vezes o jovem não consegue fixar em 3 anos de ensino médio. Só pelos recursos, pela criatividade, pelo entusiasmo, por todos esses estímulos paralelos que são utilizados na sala de aula de cursinho. E com essa coisa do brincar, né? Do brincar, do aprender junto. É tão bacana isso quando a gente cria esse ambiente de fazer as coisas de forma mais leve, né? Nós temos aqui a vida é muito boa para se viver, não precisa ser um negócio tenso, né? E eu acho que o papel do aluno, eu acho que dentro da aprendizagem, é, com um jeitinho, trazer esses professores, que tem aqueles professores que já têm isso de forma nativa, como o Toninho. Toninho até tem não vou contar o livro dele na sala de aula, não. Pode falar, Ele tem esse talento, né? Esse talento dos alunos gostarem do jeito da aula dele, e ele dá essa liberdade, até o apelido dele era Toninhos Lindos, né? Era o apelido dele. Então isso é uma conquista, porque ele não deixa de ser um grande professor, ele não deixa de saber da matéria, porque ele está fazendo de uma forma descontraída, não é por aí, né? Então a gente tem que gostar de aprender. E falar em gostar de aprender, a gente quer saber também, fizemos uma matéria, procurando saber assim dos alunos, qual é a matéria, né, de todas as matérias, qual que é a matéria que os alunos gostam mais na sua grade curricular da escola. Vamos aqui dar uma olhada na matéria, vamos ver como é que fica essa matéria. Então, vocês estão vendo aí, querendo saber quais são as disciplinas mais interessantes na escola. Português, História e Geografia, nós fizemos uma pesquisa, deu 52%. Matemática, Física e Química, 29%. Educação Física, Artes e Filosofia, 19%. Faltou aqui as disciplinas nem falar de biologia. De biologia. Olha aí, né? Não falar de biologia, ainda falei, coloca biologia. Mas assim, é só uma ideia, né? Da pesquisa de como que é que os alunos estão gostando ou não. Isso influencia muito como que é o professor, né? Hoje em dia nem é tanta a disciplina, tem um aspecto da disciplina, mas tem um aspecto de se o professor daquela disciplina traz o aluno para dentro da matéria e faz o aluno gostar da matéria, né? Nós estamos assim felizes nesse momento de bate-papo aqui. Espero que vocês que estão nos assistindo possam ter refletido um pouquinho sobre esse processo, sair do lugar. Se tem um lugar que é ruim para a gente estar, é o lugar de vítima, viu, alunos? Aquele que ainda está na sala de aula, sai do lugar de vítima, que não está aprendendo é por causa da escola, que não está aprendendo por causa do professor, por causa da disciplina, e toma atitude. Hoje em dia, a gente precisa que as pessoas busquem por si só, né, esse processo de aprendizagem. O professor é só mais um facilitador, né? O professor é mais só um apoiador nesse processo, né? E além da disciplina que está lá na escola, você busca. Hoje a internet, né, tem o professor Google, né? Tem tudo que a gente quer. Se você quiser, como é que corta uma melancia, tem lá alguma coisa, né? Com uma peneira, porque tem muita coisa aqui na internet que não é real, né? A gente tem que ler, ver, assistir, mas comparar. Com a peneira comparar, porque não é só pegando e já ir assimilando, né? Mas é um outro lugar para a gente aprender, né? Então a gente espera que nessa proposta que a gente está propondo aqui de multitelas, que você aprenda pelo tablet, pelo smartphone, né? Pela internet, pela televisão, dentro da sala de aula, debaixo de uma árvore, tudo é lugar para aprender, né?
E a gente vai chegando ao encerramento desse nosso multitelas e quero deixar o Toninho para dar os seus recados, suas observações, seus conselhos sábios para os alunos que estão nos ouvindo. Eu acho que eu não tenho conselho, não. Eu acho que o aluno deve procurar sempre. Eu acho que isso é a maior característica do jovem hoje, é procurar. Ele ser sedento pelo conhecimento. E às vezes você acha uma aula chata, o professor chato, porque às vezes ele está inseguro. Porque você imagina, hoje, qualquer aluno hoje tem um celular na mão. Às vezes o professor fala uma coisa, ele vai lá e olha no Google. Professor, não é bem assim, não. Aí o professor já fica, né, com medo daquilo que ele está falando, tem receio. Então cria para ele, faz uma aulinha. Eu motivava muito meus alunos para isso, sabe? Faz uma coisa diferente para eu ensinar isso aqui, eu não dou conta de fazer. Você cria para mim, muitos criavam. Faça isso, oferece para o seu professor separadamente, longe dos seus colegas. Professor, eu fiz isso aqui, o que você acha? Você vai se descobrir naquela matéria chata que você tem, naquela que você acha que é chata, porque ela é fundamental, né? Você vai se descobrir, você vai descobrir em você um mestre, porque nós temos que ser os mestres do nosso aprendizado. Quem conduz o nosso aprendizado somos nós mesmos. Nós temos algumas pessoas que nos direcionam, mas o mestre somos nós. Então procura ser seu mestre. O que eu preciso de aprender? Como eu vou aprender? Você vai conseguir a sua forma, com certeza. Muito obrigado a todos. De uma forma parceira, né, também? Parceira. Não tem uma competição. Honesta. O professor contra o aluno, eu estou disputando, eu sou melhor que o professor. Não, tem que ser parceiro, somar. Dica somando, né? A minha mensagem eu me lembro de algo que um famoso cientista do comportamento humano que estudava a motivação, vocês já devem ter ouvido falar dele, do Abraham Maslow. Ele começava os cursos dele perguntando para a turma de jovens e universitários na sala: quem de vocês será o próximo presidente do nosso país? Quem de vocês será o próximo Bill Gates? Na época dele não existia o Bill Gates, mas uma personalidade desse calibre. Quem de vocês será o próximo Nelson Mandela? Quem de vocês será o próximo ministro da Educação? Todo mundo muito tímido, ninguém levantava a mão. E ele concluía dizendo: se não forem vocês que estão vindo agora, quem vai ser? Assim, a minha mensagem é: olhe para frente para o que motiva, para o que desperta o seu interesse e planeje para buscar esse seu objetivo. Porque se o legado que nós, da nossa geração, estamos deixando de um mundo um tanto conturbado, com uma série de problemas, não foi melhor, é talvez porque muitas pessoas não tenham assumido o seu papel de transformadores nesse mundo. E a escola são só os primeiros degraus daquilo que nós realmente podemos criar para o nosso futuro, da humanidade. Sucesso para vocês. Foi uma honra estar aqui com vocês. Muito obrigado. Obrigado, Toninho. Obrigado, Estevão. Eu sou grato. Obrigado. É um momento... Só nós que estamos aqui estamos sentindo. Espero que vocês estejam sentindo o que nós estamos sentindo aqui, que é uma energia muito boa. Porque eu acho que a aprendizagem também não é só informações, tem que ser do coração, tem que sentir, né? E eu estou sentindo muito bem aqui com o que a gente está falando. Espero que você realmente desperte dentro de você a vontade de fazer diferente. Sair do lugar de ficar reclamando das coisas, reclamando dos outros, reclamando do governo, e faça a sua parte para que o mundo possa ser melhor, para você viver, para os seus filhos, para as novas gerações. Até a próxima.